Olá, meu nome é Munira e sou psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro e estou aqui com muito prazer recebendo duas convidadas. A psicóloga Ana Luísa Badaró, que é escritora de livros infantis e diretora de um colégio de educação infantil que são os Batutinhas. Também com a outra convidada é a minha colega, também psicanalista, Marcela Ouro Preto, que é especialista em um atendimento de crianças e adolescentes pela Sociedade Brasileira de Psicanálise e também integra a Comissão de Crianças e Adolescentes da Federação Psicanalítica da América Latina, chamada FEPAL. Esse encontro de nós três, ele se insere em uma parceria estabelecida entre a Livraria da Travessa e a Sociedade Brasileira de Psicanálise. Parceria essa que tem como objetivo principal estimular o diálogo entre os profissionais com uma experiência importante na área da educação e os profissionais de psicanálise. Percebemos a extensão que esse assunto tem e propusemos, então, uma série. E nós batizamos a série com o nome A Inesperada Aventura da Escola em Casa. Hoje, aqui, nós vamos falar sobre o terceiro episódio, com os menores de 10 anos, e o quarto episódio, que será a seguir do nosso, e que trata do impacto sobre os adolescentes. Por fim, fechando a série, será o quinto episódio, no qual o retorno, nós vamos pensar sobre como será, em que termos ele se dará, de que forma ele será vivido. Crianças em tela, ciranda de vozes, é o que foi o título que nós elegemos para batizar esse episódio. Eu vou chamar, então, a Ana Luísa, que vai nos falar da sua experiência. Oi, Munira. Oi, Marcela. Obrigada pelo convite para participar dessa discussão com a Sociedade Brasileira de Psicanálise, principalmente sendo na Travessa, que é o quintal da nossa escola. A gente sempre teve uma parceria excelente e sempre adoramos ver os nossos alunos lá em meio aos livros todos. Então, é uma alegria estar aqui. Olha, esse momento foi extremamente desafiador para a escola. A gente sempre sabe, quem trabalha com criança sabe do perigo da exposição excessiva às telas e das consequências, né, das crianças que ficam muito ligadas nos computadores e, de repente, a escola teve que se tornar virtual e levar tudo que faz dentro de sala de aula para casa de cada criança. Obviamente, não ficou tão bom como poderia ou como, quem sabe, a gente gostaria. A gente descobriu que a escola é insubstituível e ela não dá para a gente virtualizar tudo o que acontece em sala de aula, mas o que foi muito bonito e bacana foi que a gente viu que é sim possível fazer algo real acontecer através da tela. O virtual possibilitando o surgimento de emoções verdadeiras, de aprendizado verdadeiro. Então, por exemplo, quando você tem uma professora de um lado da tela conversando com uma criança do outro lado e ela fala, eu estou vendo que a sua blusa tem umas flores, mas quantas flores tem na sua blusa? E eu também estou com uma blusa de flores, aí você soma a blusa de uma com a blusa de outra e você pede, então você tem alguma coisa na sua casa também que tenha 3 desenhos, ou você tem algo amarelo na sua casa e a criança sai correndo para buscar quantas coisas amarelas ela tem em casa. Ou seja, o que a gente descobriu, e a gente tem até alguns alunos que se alfabetizaram. Claro que a gente tem que ter muito cuidado porque não é o ideal, mas foi muito bonito ver as crianças encantadas e fazendo projetos de longo prazo, construindo maquetes, através do estímulo de um professor que está do outro lado. Agora, essa escola, agora híbrida, né, que é uma escola virtual e presencial, que a gente vai compondo as horas, ela exige muito das famílias, porque uma escola híbrida precisa de uma família híbrida. Então, o trabalho virtual só acontece com a... E a Marcela podia falar disso para a gente. Não, isso é um momento realmente único e interessante que a gente está vivendo, porque a gente não se preparou para isso, né? A gente foi surpreendido, né? Dizem que isso é uma coisa que aconteceria talvez daqui a 10 anos. Então, a gente, de repente, de uma hora para outra, eu lembro que numa sexta-feira eu fechei o consultório de um jeito, imaginando que na segunda-feira eu iria atender todo mundo igual.
e aí, de repente, tudo mudou em um final de semana, né? Eu acho que isso se passou em todos os lugares, nas escolas também. Então, a gente teve que se adaptar rapidamente a uma situação totalmente nova, né? Então, eu acho que, por um lado, a gente descobriu possibilidades enormes que a gente não sabia que tínhamos, né? Então, por exemplo, eu imaginava que eu não poderia atender crianças online. Eu imaginava que adolescentes, adultos, inclusive, que eu já atendia, que eu, eventualmente, então, que eu poderia continuar. Mas as crianças eu achei que era impossível. E aí, de repente, a gente viu que não, que era possível, que a gente podia viver um monte de experiências interessantíssimas através da tela, né? Então, eu acho que esse aspecto foi muito bom e muito enriquecedor da gente saber que tem essa possibilidade, né? Agora, o outro lado é que eu fico pensando até em relação às escolas, particularmente, né? Até como eu acompanho muita criança, eu também estou vendo um outro lado da escola, o que as crianças me trazem muito, visto muito mais íntimo, assim, do ponto de vista emocional, como é que isso se dá. Então, uma coisa para a gente pensar é o seguinte, que a escola, e pegando a escola como exemplo, que são várias outras experiências, né? A gente tem experiências da criança entrando em contato com os avós, com os amiguinhos, e a escola é uma das experiências principais, porque a escola tem um significado para a criança enorme, para essa criança e para o adulto. Acho que todos nós nos lembramos das nossas escolas, as professoras, as experiências que a gente viveu. Então, a escola ela é muito mais do que a coisa pedagógica do aprender a ler ou, né, ou aprender a fazer algum contar, aquelas coisas mais básicas das crianças menores e as coisas mais complexas das crianças maiores. Mas a escola ela é muito mais do que só trazer um conhecimento, né, essa coisa mais formatada. A escola ela é uma experiência emocional amplíssima, né? Então, pegando, por exemplo, uma criança que está se alfabetizando, é muito diferente, embora ela possa se alfabetizar online, é muito diferente a experiência emocional que ela vive na escola, que ela vê pessoas diferentes, ela vê a outra criancinha se alfabetizando de outro jeito, ela experimenta coisas que ela pode palpar, que ela pode tocar. Então, é uma experiência diferente, embora seja possível, né? Acho que é o que temos para hoje, vamos lidar com isso. Eu queria muito ouvir, então, agora mais um pouquinho a Ana sobre essa questão de agora, os sentimentos de perda e de ganho que as crianças estão se apresentando aos seus olhos. Munira, eu acho o que a Marcela falou, a escola ela é muito mais do que qualquer aprendizado. Assim, a criança ela vive outros papéis, ela aprende na interação com os colegas, com os outros adultos. E o que acontece, por exemplo, se você vai sentar para fazer uma atividade na escola, você senta na rodinha. Mas antes de sentar na roda, a criança brinca com a criança do lado, ou a criança maiorzinha, ela faz uma piadinha com um aluno, com um colega da carteira do lado, ou você vai no banheiro lavar a mão e brinca de lavar a mão. Existem muitos momentos de interação informal que vão permeando a atividade formal. E o que foi para o virtual foi só a atividade formal. Então, as crianças, até crianças de 8 anos e 9 anos, que eu convivi com algumas, eles falam, está sendo ótimo estar com o professor, mas eu quero conversar com o meu amigo. E essas conversas paralelas não estão acontecendo e elas fazem muita falta. Então, de qualquer maneira, eu acho que se a gente pensar na educação virtual para criança, ela não é boa, assim, não é o que a gente espera, é o que a Marcela falou, o que a gente tem para hoje, e foi maravilhoso contar com a tecnologia a nosso favor e a serviço dessa interação com a família, com os avós distantes e com o professor, mas está muito longe. Eu acho que veio mostrar que a escola realmente a gente não vai substituir tão cedo pelo mundo virtual. Mas como foi interessante poder contar uma história e a turma inteira, cada um vai montar o seu personagem de tamanho natural, aí a criança deitava no chão com o apoio do adulto para fazer os personagens de tamanho natural e vai montando, todo mundo foi montando em casa os personagens da história favorita daquele grupo. Então, muitas atividades coletivas foram possíveis, mas com muitas perdas. A brincadeira no pátio, imagina, não dá nem para... Até desde o cumprimento ao porteiro, a estar na escola vivendo um papel que não é o seu papel em casa. Em casa, a criança sempre é filha de alguém, né? Filha da mãe, do pai ou do casal. E na escola, você chega lá, você é mais um com o seu colega, tendo que assumir responsabilidades que em casa você não teria. Então, eu acho que foi bom, porque foi o que nós tivemos para fazer. Mas eu acho que veio mostrar o valor e o poder mesmo transformador da escola presencial. Pois é, isso é uma coisa muito interessante, né? Primeiro, a gente observar que a quarentena foi mostrando para a gente fases, né? Teve uma fase inicial, inclusive de uma troca enorme entre a família, porque também essas crianças estão tendo uma experiência de conviver com os pais
numa intensidade que elas talvez nunca tenham tido antes e nunca mais vão ter, que é 7 dias por semana, 24 horas por dia, muitas vezes sem aquelas ajudas que a gente normalmente tem aqui no Brasil, né, de empregadas, né? Então, é uma experiência muito rica nesse sentido. Mas, com o passar do tempo, a gente foi começando a observar que estava fazendo muita falta esse ambiente externo, né? Fazia falta, por mais que a gente, até estou pensando, né, a questão de contar histórias, por exemplo, ficou muito rico, porque a gente começou a precisar muito da nossa fala verbal, da comunicação verbal, né? E aí é também uma perda da criança, porque a criança se comunica muito de forma não verbal. Enfim, mas contar histórias era um recurso que imagino que a escola tenha usado muito, isso que a Ana está falando, né, que montava uma história, né? Mas, enfim, então tem toda uma questão assim que a gente tem que pensar, que as crianças começaram, depois de um tempo do que eu observei, não só as crianças, como acho que as famílias todas, né? Teve um primeiro momento do impacto, o estresse emocional dos pais, mas as crianças mais tranquilas. Depois as crianças começaram a apresentar sinais do estresse de estar tanto tempo em casa. Então a gente vê crianças ficando muito irritadas, crianças com distúrbio do sono, adultos também, né? Não só crianças, mas com distúrbio do sono, a criança que de repente se recusa a sentar para assistir a aula que antes ela gostava de assistir, a criança que come muito, a criança que come pouco, a criança que fica mais entristecida. Então a gente começou a observar sinais de que as crianças estavam sofrendo com a falta da rotina delas, com a falta do contato com outras crianças, inclusive com outros adultos, né? A falta de contato com a natureza, com o ar livre. As crianças começaram, com o tempo, a apresentar sinais de que a coisa já não estava tão boa, que elas estavam entrando em um sofrimento por conta das perdas todas que a gente tem observado da vida, de uma série de coisas da vida que deixam de acontecer quando a gente está exclusivamente em casa, embora em casa a gente também esteja vivendo experiências muito ricas em termos de família, né? Do convívio familiar intenso, que pode, às vezes não, mas muitas vezes é um convívio que traz muita coisa boa. Pois é, essa dimensão, esse traço de que o mundo externo das crianças, em oposição ao mundo familiar, ficou restrito à tela, foi um ponto que nos chamou muito a atenção de que isso, para nós, quando pensamos nessa série ou nesse episódio, foi essa concretude, né, que a tela traz, das coisas terem o mundo externo ser cheio de cores e de sons, mas, por exemplo, não tem cheiro, né? Não pode pegar, não pode tocar, não tem corporeidade. Nós, na psicanálise, a Ana, evidentemente, conhece também, sabe sobre isso, damos muita importância a esse tal do toque e da concretude das experiências, né? Desde o nosso nascimento até a vida toda. Fala um pouquinho disso, Ana, para nós também. Você tem toda a razão, assim, muita coisa foi impossível fazer pela tela, né? Eu acho que o mais importante é que, com o apoio das famílias, e como a Marcela falou, foram várias fases, né? No início, houve uma certa, quase que férias, assim, uma sensação, ó, deixa meu filho fazer o que quiser, eu quero aproveitar. Nós estávamos num ritmo muito acelerado, pais e mães trabalhando, ou casais, companheiros, trabalhando muito, e as crianças também sobrecarregadas com uma agenda puxada. Quando veio esse freio da pandemia, a família parou e foi, no primeiro momento, meio que curtir sei lá, a liberdade de não ter um compromisso, até mesmo, por exemplo, como eles ficavam de férias, antigamente tinha muita diversão e animadores nos hotéis, agora não, era tudo por conta da família, e a família, eu acho que começou se divertindo com as faxinas juntos, na cozinha, e a escola teve um tempinho para se organizar e apresentar um produto online que veio mais ou menos. Quando a escola começou de uma forma mais efetiva, a gente sentiu um certo interesse das crianças e das famílias, e quando começou a dar certo foi muito bom. E logo depois vem uma onda de cansaço, porque assim, algumas crianças mais velhas também estão reclamando assim, 4 horas na escola, como alguns pais queriam, não podem ser transformados em 4 horas de tela, porque isso é muito estressante. Mas 1 hora de tela ou meia hora de tela começou a ser possível, mas mesmo assim as crianças, depois de um certo tempo, e as famílias também, muito ocupadas com seus próprios trabalhos e com as tarefas domésticas, né, que ficaram muitas, a gente viveu uma fase de desestímulo, assim, ou de desestímulo ou de desinteresse, que daí a gente foi mudando, aí a escola foi também se reinventando, entramos com mais estímulos e mais brincadeiras e mais participações especiais de outros, começamos a tentar inventar um produto melhor, e com isso
a família voltou, mas a gente percebeu claramente ciclos de empolgação e de cansaço. Principalmente também aconteceu por parte dos professores, né? Um professor estava acostumado a dar aula para 15 crianças, fazer suas palhaçadas, cantar, de repente ele tem que falar para 30 pais que nem são da área, e a professora falava: Ana, você quer mesmo que eu cante a música do Coelhinho da Páscoa na frente de uma plateia de pais? Eu falei: quero, a gente vai dar certo, e no final deu tudo certo. Mas essa mudança do professor também foi um desafio grande, né, que foi vencido, mas foram ciclos dos dois lados. E a gente conseguiu chegar em algum lugar, mas eu acho que as crianças, o importante agora é que as famílias em casa tentem equilibrar o tempo na tela com as atividades fora da tela, né? Com jogos de tabuleiro, com a cozinha, com a brincadeira, com as saídas ao ar livre. O importante é que mesmo que o mundo continue a ser muito virtual, que as famílias garantam o tempo de atividades e de explorações reais, porque é isso que vai trazer o equilíbrio e uma saúde mental para as crianças, né? A gente não pode digitalizar todas as relações. Pois é. Então, eu estou ouvindo aqui o contorno de uma nova escola e estou me dando conta, né, que nós estamos também diante de novas famílias, de novas organizações, de nova intimidade. E eu queria, então, quem sabe a Marcela pode nos contar como é que tem sido essa nova conformação, como é que tem chegado para você esse novo contorno da vida familiar, o que os pais têm trazido para você lá no consultório. Os pais têm dois aspectos que eu estava falando antes, né? Tem um lado de muita satisfação de estar podendo conviver mais com os filhos, inclusive descobrindo coisas dos filhos, boas e ruins, né? Tem coisas que eles estão adorando e coisas que eles também estão, nossa, meu filho é um chato fazer isso, né? Enfim, então tem coisas que são boas e coisas que são desagradáveis, mas eu acho que está tendo a possibilidade de uma intimidade muito grande, inclusive com a escola, como os pais têm que ajudar com coisas da escola, e que eles até se queixam muito, porque muitas vezes não estão preparados, e estão também trabalhando, às vezes não tem tempo para acompanhar a escola com a intensidade que são demandados, né? Mas também eles estão conhecendo a escola dos filhos, aprendendo o que os filhos aprendem, conhecendo mais até os professores, né? As crianças pequenas que têm essa interação. Então, tem um lado muito interessante do que a gente está observando dessa intimidade da família, né? E tem um aspecto, assim, também falando assim da família um pouco mais ampla, que eu acho que é legal a gente poder pensar, que é o seguinte, é que as crianças, o tempo para a criança, ele passa num ritmo diferente do que para um adulto. Se eu ficar um ano sem ver vocês, a gente vai se ver depois, a gente vai estar mais ou menos a mesma coisa, só fazendo uma coisinha, uma ruguinha a mais, mas basicamente nós somos os mesmos. Uma criança que você fica um ano sem ver é uma diferença enorme. Uma criança que entra numa turma de escola aos 3 anos, quando ela sai quase com 4, ela é uma criança totalmente diferente, né? Então, uma coisa para a gente pensar também, que, por exemplo, em relação aos avós, que as crianças não estão convivendo com esses avós, né? Muitos não estão, né? Então, essa criança, o que ela perde dessas etapas de desenvolvimento, que para ela são muito intensas, o que ela perde não convivendo com os avós, com os primos e, obviamente, com a própria escola, falando da escola, que aqui é o nosso tema principal, né? O que a criança perde passando essas etapas de desenvolvimento longe desse mundo externo, né? O que pode acontecer com isso, né? Quais são as perdas? Como é que a gente, através da tela, aí voltando para a tela, através da tela, como é que a gente vai poder acompanhar mais ou menos isso, sabendo, como a Munira falou, que não é a mesma coisa, que pegar um neto no colo e abraçar é totalmente diferente do que a gente ficar se comunicando por tela, né? Então, a gente está sendo privado de uma emoção, e uma emoção que constitui o que nós somos, o nosso psíquico. Então, acho que lá na frente a gente vai pensar o que esse período significou para a gente, né? E agora, inclusive, a importância dessa abertura, né, aos pouquinhos, como é que a gente vai lidar com isso. Como é que vai ser esse novo normal? Eu só queria voltar a um ponto que a Marcela falou, sobre o vínculo. Na escola a gente percebeu algo muito interessante também, porque diferentemente dos outros países, onde a pandemia pegou as escolas no final do ano letivo, porque lá na Europa as aulas começaram em setembro,
do ano passado, e a pandemia pegou em fevereiro, março, quando já tinha uma construção afetiva de vínculos entre os amigos, às vezes crianças que entraram novas nas turmas e todos os professores que entraram. E no Brasil, as aulas começaram em fevereiro, carnaval atrapalhou aquela confusão. Na verdade, nós tivemos pouquíssimas semanas antes da parada e muitas crianças não conheciam os amigos novos. Quem tinha mudado de escola não conhecia ninguém, não conhecia os professores, mal conhecia a escola. E ter que trabalhar com essas crianças virtualmente, quando não houve o vínculo presencial, que tudo que está acontecendo bonito no virtual, geralmente teve um vínculo anterior presencial. Mas, assim, foi um desafio enorme para a escola e para muitas crianças, e a gente espera com o retorno, que a gente espera poder resgatar o que não possa ter sido feito durante a pandemia. Respondendo a sua pergunta, olha, todo mundo de educação está muito preocupado assim, em garantir a saúde mental das crianças. Nós estamos animados para a volta, sabendo que os protocolos são muitos e que os desafios são enormes, mas que a gente acha que pode ser, né, que não vai ser difícil. A equipe de limpeza da escola está super treinada, com todos os... A gente vai precisar de seguir muitas regras, mas o que a gente mais quer é que as crianças voltem tranquilas e seguras, garantir aos pais de que nenhuma criança vai ficar para trás. Muitos pais estão preocupados porque as crianças perderam o conteúdo, porque estamos no ano de alfabetização. E a gente gosta muito de lembrar isso, não foi uma criança que parou, não foi uma família que decidiu não mandar o filho à escola, o mundo parou. E quando as crianças voltarem, a gente vai olhar para cada um deles e pensar no que está faltando para a gente, né, ajudar a criança a voltar para o estágio que a gente esperava que ela estivesse. Nós imaginamos que as crianças vão estranhar as máscaras, já estamos fazendo muitas brincadeiras online, fizemos, né? Que agora a apresentação da nossa fala vai ser um pouquinho depois dessa gravação. Então, nós estamos fazendo muitas brincadeiras de máscara para as crianças se acostumarem com aquele sorriso por trás da máscara, que eles não vão conseguir ver. Nós estamos, assim, customizando e o que a gente quer é uma dimensão adulta de preocupações e de cuidados, contando muito com as informações das famílias, mas dentro dessa dimensão adulta que exista uma dimensão infantil, onde a única diferença vão ser turmas muito menores, a gente vai ter espaços mais amplos nas salas, porque a gente vai ocupar os espaços de acordo com os protocolos, e uma professora de máscara, mas a gente quer que a escola continue a ser um espaço de afeto, de compartilhar, porque a escola não é um lugar do brinquedo é meu, o brinquedo é nosso. Então, cada ilha, cada bolha, que a gente está chamando de ilha, que a gente gostou mais do que a palavra bolha, cada ilha, que é um pedaço da turma, vai ter os seus brinquedos para serem compartilhados entre as crianças. A gente vai, acho que ninguém vai dar beijo, os adultos são de máscara, mas para escutar uma criança com distanciamento é impossível, né? Para você escutar uma criança, você tem que olhar ela nos olhos, você tem que se aproximar, se abaixar. Uma criança que chora, ela precisa ir para o colo. Eu acho que a escola precisa continuar a ser um espaço de acolhimento, de escuta, porque a gente tem que cuidar da saúde mental das crianças. E isso tudo é possível com os protocolos, né? Pois é, eu não tinha, veja só, tem mesmo que a gente tem que se reunir para estudar e aprender. Eu não tinha me dado conta dessa diferença do tempo. As crianças da Europa já tinham feito vínculos. Marcela, eu não tinha me dado conta disso, não. Como é que isso te parece? E como é que você está pensando também agora, essa coisa das máscaras, que para nós, né, na intimidade das fantasias das crianças, muitas vezes não tem só uma tonalidade gostosa, né? Algumas vezes as máscaras lembram coisas assim mais assustadoras, né? Eu acho que tem dois aspectos, né? Uma é essa questão que vocês estão falando, né, que a Ana falou, que eu acho que é muito importante, que é essa questão de quando a criança já tem um vínculo com a escola, com o professor, e ela vai continuar aquilo. Inclusive, a gente vê isso, por exemplo, começar um paciente online, que a gente começa, que é possível, é diferente de um paciente que já estava com você e que ele vai dar continuidade ao tratamento, né? Então, tudo que você já tem um vínculo prévio, você vai manter, é mais fácil que você ter que criar o vínculo online, né? Então, eu acho, inclusive, que as extremidades são complicadas. As pessoas que estão, por exemplo, entrando no segmento, entrando numa escola, se formando,
que são momentos muito impactantes, você viver online é muito diferente do que você está vivendo isso aí presencialmente. Então, essa é uma questão que a gente tem, além dessa questão, né, das turmas que vão seguindo, também a gente prestar atenção nesses extremos aí, em termos educacionais. Agora, outra questão que você está falando, Munira, que eu acho que é fundamental a gente pensar, que é essa questão não só das máscaras, como ameaça. Né? Porque a gente ficou em casa tanto tempo porque estava todo mundo com muito medo. O mundo não ia parar, não íamos ficar meses em casa se não tivéssemos todos com muito medo de uma coisa real. Né? Real porque a gente está vendo um número de mortes absurdo por causa de uma única doença no intervalo muito curto, o mundo inteiro sendo acometido. Então, é uma coisa de fato muito grave. E o medo é uma coisa que pode ser muito paralisante. E a gente precisa poder trabalhar esse medo para a gente poder dar continuidade às coisas. E aí a gente tem que pensar o quê? Uma criança maior, uma criança de 9, 10 anos, um adolescente, ele tem uma capacidade de compreender o que é um vírus, conversar sobre isso de uma forma muito mais baseada na realidade que uma criança pequena. Uma criança pequena, o mundo da fantasia para ela tem uma intensidade muito grande. Os medos são muito assustadores para a criança pequena. E imaginar um vírus, o que é um vírus? Que ela não pode abraçar a avó, porque se ela abraçar a avó, ela pode transmitir alguma coisa que pode matar aquela avó, né? E a criança toca em alguma coisa, todo mundo lava a mão, cuidado, né? Bota a máscara. Então, essas coisas deixam a criança muito assustada. O que é isso? Que os próprios adultos estão assustados e que estão deixando as crianças assim tão paralisadas e isoladas. Então, acho que nessa volta, primeiro de tudo, é muito importante que emocionalmente os adultos também procurem se acalmar para poder transmitir para a criança uma confiança, que eles não fiquem tão apavorados em pegar o vírus, né? Porque, inclusive, tem essa coisa do que eu posso trazer de tão ruim dentro de mim que as pessoas ficam com medo de eu tocar nelas, né? E as crianças têm essa situação também peculiar que, na realidade, embora a gente possa ter casos graves, tem inclusive essa síndrome que descobriram, né, mais tardia, que as crianças podem fazer um quadro muito grave, mas isso é uma coisa muito rara, não tem comparação o grau de contaminação e de adoecimento da criança em relação ao adulto, né, em termos estatísticos. Então, a criança fica muito protegida, na verdade, em relação ao vírus, mas ela não está nada protegida em relação aos impactos emocionais, ao contrário. E quanto menor a criança, eu acho que mais suscetível ela está, porque ela tem menor capacidade de compreensão e de conversar sobre esse vírus invisível, tão insignificante que a gente não consegue ver e tão gigantesco que paralisou o mundo inteiro. Então, acho que a gente tem que atentar muito a isso, né? Os danos emocionais do medo. Então, como psicanalista, mas também como avó, eu reconheço em todos nós, né, esse medo. E, ao mesmo tempo, conversando com vocês, ouvindo vocês, eu também estou reconhecendo uma esperança, né, uma possibilidade de construção do diferente que vocês estão trazendo como tendo sido possível de ter sido feito pelas escolas e pelas famílias, que não houve muita possibilidade de construção, com muito esforço, com muitos obstáculos, mas me parece que vocês estão nos falando de um resultado positivo, de um resultado, pelo menos, administrável. Vai continuar sendo muito trabalhoso, mas me parece que a experiência de vocês fala numa possibilidade de administração dessa realidade que se apresentou tão potente diante de nós, né? Eu estou triste de estar chegando ao final do nosso tempo, mas eu queria deixar vocês à vontade para cada uma nos dizer mais alguma coisa. Eu acho, assim, que em nome das escolas todas, eu acho que a gente gostaria que os pais ficassem tranquilos em relação à parte acadêmica e pedagógica, que o que puder ser feito vai ser feito, e essa responsabilidade é da escola. E assim como a Marcela falou, a gente precisa mesmo que os pais se tranquilizem, porque toda criança precisa de um adulto que dê esperança, que dê tranquilidade. A gente quer tanto criar crianças fortes, crianças resilientes, e o momento de criar uma criança forte e resiliente é exatamente mostrando que é possível passar por uma fase difícil de forma tranquila. O medo pode paralisar ou o medo pode nos proteger.
E o medo que protege é aquele que a gente procura informação, faz o que tem que ser feito, lava a mão, álcool gel, distanciamento, usa máscara, mas você fala para o meu filho, vai que a escola está pronta para te receber. O que a gente, assim, todo mundo de educação, a gente está com protocolos muito rigorosos e a gente está acompanhando o que aconteceu nos outros países. E o que a gente viu é possível repetir na escola uma experiência de troca, de afeto, de aprendizado em grupo, mesmo seguindo os protocolos. A única coisa que não é possível é o distanciamento, mas com a diminuição das salas, isso ficou viável. Então, hoje em dia, a gente está apostando, assim, tudo vai depender dos números que mudam a todo momento, mas a gente está apostando assim, quando as famílias estiverem seguras, as crianças podem vir. As famílias que não estiverem seguras, deixem os filhos em casa e a gente vai fazer um trabalho virtual que vai fazer o que for possível ser feito, mas não adianta trazer uma criança para a escola, assim, sabendo tudo porque fez o trabalho virtual, mas em pânico, porque o pânico pode atrapalhar até a aprendizagem. Então, vamos cuidar agora da saúde mental das crianças também, igual avião, né? Primeiro o adulto bota a máscara em si para depois cuidar da criança, os adultos precisam se acalmar, porque toda criança precisa de adultos que deem esperança e tranquilidade. Ruth Rocha tem um texto bonito, assim, no meio de um poema, que é: toda criança tem direito à atenção, direito a não ter medos e direito a livros e pão. Então, eu acho que é isso. E aproveitar que a gente está na travessa ainda, eu acho essa coisa que a Marcela falou do vírus, as crianças precisam de vilões, né? A literatura está aí para mostrar a importância da gente trabalhar essas emoções todas com os vilões, mas qual é o vilão de uma criança pequena? É o lobo mau, é a bruxa, que são muito mais fracos do que o pai dela e a mãe dela, que esses sim cuidam da casa. Uma vez um aluninho meu falou, na minha casa não entra o lobo mau, porque meu pai é muito forte. Então é isso, a criança precisa saber, tem um perigo lá fora, mas eu sou cuidado por adultos responsáveis que sabem o que fazer para me proteger. Então, uma criança que acredita nisso, ela está pronta para enfrentar o Covid, assim, os perigos que a vida vai apresentar ao longo dos anos, sabe? Então, acho que a gente tem que, os adultos, assumir a responsabilidade agora pelo lado emocional das crianças também. E talvez aí, junto com a escola, a gente vai dar conta disso. Senão, a gente volta para casa mais um pouquinho, né? E você, Marcela, o que tem a mais a nos dizer? Com tanta experiência, com tantas histórias aí na sua cabeça, com tantas sessões na sua cabeça. Eu acho que é fundamental nesse momento a gente saber que a gente precisa voltar para a vida de alguma forma, né? A gente nunca esteve totalmente isolado, né? Mas a gente precisa voltar e a gente precisa confiar, a gente precisa usar a criatividade da gente, a gente obviamente tem que se cuidar, né? Tem que se cuidar porque a gente está voltando sem ter uma vacina e sem ter um tratamento para uma doença muito grave, né? Potencialmente muito grave. Mas a gente também precisa poder ter uma certa confiança, né? Porque também, de repente, parece que todos os medos ficaram depositados no Covid. Então, o Covid ele é o lobo mau, ele virou tudo, né? Então, de repente, parece também que se não tiver o Covid, estamos livres de tudo e ficando em casa estaríamos livres de qualquer perigo. E não é assim. A vida tem perigos, os pais têm que poder confiar nas escolas, confiar nas pessoas, como a gente confia, né? Aquela criança, quando vai entrar na escola, os pais sofrem, é tão difícil, né? Então, a gente precisa confiar e que tem um lugar de segurança. A escola tem que ser vista como um lugar de segurança. Agora, eu concordo com a Ana que tem essa questão que a gente também deve ver que cada família vai lidar com isso do ponto de vista emocional como é possível. Para algumas vai ser impossível mandar as crianças à escola no primeiro momento e para outras já vão achar ótimo. Agora, eu acho que a gente tem que ir trabalhando dentro de nós todos, que existe um momento em que a gente vai ter que aos pouquinhos ir retomando as nossas atividades, mesmo que seja com todos os cuidados e que são fundamentais, mas que aos poucos a gente tem que retomar a vida, usar a criatividade, que é como a gente tem feito. Aliás, eu acho que esse momento mostrou para a gente uma coisa extraordinária, que é a capacidade da humanidade de ser criativa, de encontrar recursos, de se comunicar, porque também tem isso. O digital mostrou para a gente o quê? Para nós, o fundamental é a comunicação, porque a gente não perdeu a comunicação. Inclusive, a gente aprendeu com os adolescentes e crianças maiores que já se comunicam digitalmente há muito tempo, né? Eles estão muito mais familiarizados com isso do que a gente estava 6 meses atrás. Acho que agora todos nós caminhamos. Mas eu acho que é isso. A humanidade precisa de contato, precisa do vínculo afetivo, precisa das relações humanas. E a gente vai buscar as formas disso acontecer agora também aos pouquinhos, podendo botar aquele pé do lado de fora de casa, que eu acho que é o que a gente está fazendo, né? E fazer isso de uma forma boa e que as crianças não fiquem apavoradas, que as crianças saibam que lá fora é seguro, que é bom, né? Que tem natureza, que tem coisas
boas lá fora para elas, esperando. Que bom ter ouvido vocês todas, vocês duas, em relação a tudo isso que aprendemos hoje aqui. Eu tenho que encerrar a nossa conversa, mas faço questão de lembrar para as pessoas que, por acaso, não tenham podido nos assistir, que nos procurem no YouTube da Travessa e espero encontrar vocês ao longo da vida para continuar trocando figurinhas. Muito obrigada. Um minutinho só agradecer a você, Munira, a Ana Luísa, agradecer também à Sociedade Brasileira de Psicanálise e a Travessa por estar criando esse espaço que eu acho que é fundamental, é um espaço para a gente conversar e poder falar o que a gente está pensando, e isso também faz com que as pessoas possam pensar e ampliar as perspectivas delas. Quero agradecer a vocês duas por esse debate rico. Adorei também o convite. Obrigada à Sociedade e à Travessa. Muito bom fazer parte dessa discussão. Muito bom. Obrigada, meninas. Tchau, tchau.